Olá! Hoje a gente vai um pouco além daquele hype todo dos novos modelos para entender de verdade como engenheiros e engenheiras sêniores pensam sobre processamento de linguagem natural, o famoso NLP. Sabe, quando se chega a um nível mais sênior, a discussão muda de foco. Não é mais sobre a performance pura do modelo. A coisa fica bem mais séria, vira uma questão de negócio. E é essa pergunta aqui que muda tudo. Ela transforma o NLP de um mero desafio técnico para um desafio estratégico. O foco passa a ser confiabilidade, a capacidade de auditar o sistema e, claro, o custo de tudo isso. Tá, mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Quer dizer que o trabalho é construir sistemas que dão conta do recado em grande escala, que são estatisticamente sólidos e que seguem regras de governança claras. Para a gente entender de vez essa mentalidade sênior, vamos dar uma olhada rápida em como o NLP evoluiu. Tudo começa, claro, com a abordagem mais clássica. A grande virada de chave foi essa: parar de simplesmente contar quantas vezes uma palavra aparece e começar a tentar entender o que ela realmente significa dentro de um contexto. E o primeiro grande passo nessa direção foram os embeddings estáticos. Pensa neles como se dessem a cada palavra um endereço, uma localização num grande espaço de significados. Só que essa abordagem tinha um problema gigantesco, um que simplesmente não dava para ignorar. Cada palavra só podia ter um único significado. Então, o vetor para a palavra banco de sentar era o mesmo do banco de guardar dinheiro. Complicado, né? Foi exatamente essa limitação que fez o pessoal pensar: peraí, e se o sentido de uma palavra dependesse das outras palavras que estão em volta dela? Uma ideia que parece simples, mas que foi revolucionária. E a solução é simplesmente genial: os embeddings contextuais. Neles, o significado de uma palavra é definido pela frase inteira. Finalmente, a gente conseguiu resolver o problema da ambiguidade das palavras. E foi essa ideia de entender o contexto que abriu as portas para a arquitetura que hoje é a base de quase tudo que a gente vê em NLP moderno. Depois de um tempo usando modelos sequenciais, como as LSTMs, que leem o texto palavra por palavra, ficou claro que eles eram lentos e difíceis de escalar. Aí, em 2017, surge a arquitetura Transformer e, bom, ela muda o jogo completamente. A grande sacada foi a seguinte: em vez de processar palavra por palavra em sequência, os Transformers usam um mecanismo chamado Self-Attention, ou autoatenção. Ele consegue olhar para todas as palavras da frase ao mesmo tempo e decidir quais são as mais importantes para entender o contexto. Isso abriu a porta para um processamento em paralelo absurdo e uma compreensão muito mais profunda do texto. Certo. Agora vamos para o mundo real. Como é que todos esses conceitos se transformam num sistema de verdade, rodando dentro de uma empresa? Um sistema em produção é muito mais do que só o modelo, sabe? É um pipeline, um processo com várias etapas. Cada uma delas é fundamental. Desde pegar e limpar os dados, passando pela lógica da aplicação em si, que pode usar coisas como RAG para buscar informações externas, até, e isso é importantíssimo, o monitoramento e a governança. E aqui vem a parte mais interessante. Quem trabalha com isso na prática sabe que navegar por esse pipeline é uma arte. É preciso fazer escolhas, e muitas vezes são escolhas bem difíceis. Os famosos trade-offs. Cada decisão é um equilíbrio. Por exemplo, fazer o fine-tuning de um modelo pode até melhorar a performance, claro, mas ao mesmo tempo aumenta o custo, o risco operacional e exige um controle de versão super rigoroso. E quando essas escolhas são mal feitas, bem, aí aparecem os erros. Erros comuns e que muitas vezes custam muito caro e podem comprometer um projeto inteiro. E isso nos leva a um ponto essencial. Talvez a habilidade mais valiosa de um profissional sênior seja justamente saber quando não usar a ferramenta mais nova e mais poderosa. Em situações como essas, uma abordagem mais tradicional, mais simples, muitas vezes não é só mais barata, mas é também a escolha mais segura e mais responsável a se fazer. Essa forma de pensar, de pesar os prós e contras, é exatamente o que se busca avaliar em entrevistas técnicas para cargo sênior. É sobre entender os limites, os riscos e não apenas as capacidades da tecnologia. No fim das contas, é tudo sobre isso aqui: escolher a solução mais simples, mais controlável e com o custo mais previsível possível que consiga resolver o problema de negócio de forma sólida. Isso, na sua essência, é o que significa ser um engenheiro ou uma engenheira sênior.